ser muito limitadores, né? Então, por exemplo, você tem um tema que é texturas brasileiras, né? Por exemplo. Então, assim, é um tema bem amplo, né? É, e você pode trabalhar, assim, desde uma coisa completamente geométrica e até uma coisa mais voltada para a natureza, uma coisa mais orgânica, uma coisa que use elementos figurativos, né? Então, no caso, por exemplo, de um concurso que nós tínhamos, que era o Auditions da Anglo Gold, né? Nessa temática de texturas, né? Então, eu desenvolvi algumas peças, por exemplo, esse colar aqui, que ele tem texturas variadas na mesma peça, né? E tem texturas de animais, né? Texturas de escamas, texturas de penas, e ao mesmo tempo ele tem texturas que são que remetem a outros elementos da natureza, né? Que são texturas, por exemplo, de cobra, texturas de cipó, né? Texturas de folha. Então aqui faz uma mistura, né? De coisas, de vários elementos naturais, né? Nesse caso aqui também, né? Nesse outro aqui também, que é um bracelete, também a mesma coisa, né? Tem textura de escama, são texturas mais que fazem referência, né, a uma coisa de animais, inclusive o próprio movimento, né, da peça, ele dá essa referência, né, de cobra e de outros animais, né, com movimento assim. E vou mostrar um outro. Esse aqui já é mais evidente, né? Que é uma planta, né? Que são folhas que tem um movimento mesmo de vegetais, né? De folhas e, enfim, de uma planta. Esse aqui já seria mais evidente o movimento da peça, né? E, bom, aí eu vou mostrar um outro aqui, que é de um outro concurso, aqui um concurso interessante, um tema bem interessante, assim, para os dias atuais, que é o pós-apocalipse. Então, foi um concurso de design de joias que era do México, e o patrocínio era da Swarovski, e tinha essa temática de pós-apocalipse. Então, a maioria das peças era para você trabalhar normalmente com cores mais escuras, com oxidações, com texturas, com elementos encontrados na natureza, assim, coisas mais brutas, né? Então, tinha algumas categorias que eu não me lembro muito bem agora, mas a peça que eu fiz era utilizando um elemento natural, que era um pedaço de madeira, né? E com texturas na prata oxidada, né? Então, esse aqui foi a ideia para o colar. Você vê que ele tá bem, a ideia é bem oxidada, e aqui no meio tem uma peça de madeira, né? E ele remete também a uma coisa orgânica, né, da natureza, mas aí já seria uma natureza um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais pesada, né? Um pouco mais obscura, né? Pós-apocalipse, vamos falar bem o que seria, né? Então é interessante a gente estar trabalhando os temas, né? E dessa maneira, né? Enfim,
com esses elementos. Aqui tem um outro, aqui no meio. Esse aqui já foi utilizando uma outra peça, né? E aqui no meio é uma peça que é um trabalho que eu faço, né? Que é marchetaria. Né? Aqui é osso e chifre. E em volta tem a mesma textura daquela outra peça, né? Essa aqui era uma segunda opção, também baseada naquela temática, né? O metal oxidado enfim, e as pedras são espinélios negros, né? Eram uma pedra, inclusive, da própria Swarovski. Então, essas eram as ideias, né? Então a gente pode caminhar desde a coisa mais, né, mais simples, né, até um tema mais os temas são muito diversos, né? Então tudo é uma questão de você estar trabalhando esses temas, né? E muito importante para você estar desenvolvendo, né? Em primeiro lugar, é você ter uma forma de anotar esses desenhos, né? Anotar esses elementos, né? Então, você pode fazer, num primeiro momento, desenhos rápidos, né? Esboços rápidos, num qualquer papel ou sketchbook, enfim. E você ir fazendo essas anotações, né? Como se fosse um diário, né? Assim, que é um processo, né? Que você vai considerar todos esses elementos, né? Para você desenvolver, né? E aí entram todos esses elementos que eu já falei, né? O volume, a forma, a textura, né? A cor, a emoção, né? Assim, qual o impacto emocional que você quer produzir, né? Com essa peça, né? Nesse caso, por exemplo, do pós-apocalipse, tem um impacto que é diferente de uma peça como a anterior que eu mostrei, né? Que são elementos da natureza. Então,